Eu sou a Pamela Diniz Carvalho, aluna do curso de Turismo Bacharelado, bolsista do projeto de pesquisa Grandes Romances, Grandes Viagens, das veredas literárias às rotas turísticas, coordenado pela professora doutora Isabel Cristina Augusto de Souza Faria. Eu falarei um pouco sobre o que motiva o projeto e o trabalho desenvolvido até agora. A literatura é rica em narrativas cujas tramas se desenrolam em ambientes fictícios ou reais, compostas por personagens densos e complexos ou simplórios e imediatos. As histórias podem referenciar um momento histórico, onde se tem a licença poética para contar o que pode estar nas entrelinhas da história, tanto quanto pode descortinar para o leitor uma geografia palpável ou imaginária, fiel à realidade ou emoldurada pela subjetividade do narrador e dos personagens. Dependendo do quanto e de como a obra literária seduz o leitor, ela pode ser tornada objeto de interesse para uma visitação in loco. Pois o leitor, neste caso, torna-se o turista interessado em vivenciar os cenários percorridos pelos personagens, experienciar as aventuras, os dramas ou a existencialidade supranatural vividos pelos personagens, ou ainda, simplesmente transitar como um espectador apaixonado pelo objeto, de modo a recompor a trama narrativa, tendo como base o contexto geográfico e histórico, se for o caso, mesmo que seja no plano da suposição, para carregar consigo esse tipo de souvenir metafísico e experimental que refina sua identidade, sua formação intelectual e social. O turismo literário, quando entendido em sua natureza demiúrgica, de ligar o homem a ele mesmo através de personagens, cenários e composições sensoriais e sentimentais diversas, cumpre tarefa idêntica ao turismo de experiência. Talvez seja possível dizer que o ponto de partida possa ter alguma pequena diferença, mas o grande motivo é o encontro de si mesmo, a partir de uma metamorfose que o transforma em uma espécie de personagem, que no fim cumpre a tarefa de reescrever a si mesmo e para os outros. Debruçando sobre esse tipo de turismo, vemos, por exemplo, a cidade de Brasov, na região da Transilvânia, na Romênia, transformada num grande cenário turístico, com rotas alternativas e espetaculares, restaurantes típicos, castelos habitados pelo maravilhoso e uma população dedicada a fazer daquele espaço real um cenário ficcional, assim alimentando o imaginário dos turistas, ao mesmo tempo em que alimenta a economia da região. Tudo impulsionado pelo clássico Drácula, de Bram Stoker. Tomando como exemplo esse sucesso literário e de empreendimento turístico, pode-se observar que outros romances, mais ou menos densos, também acabam por atrair turistas que são entusiastas de um autor ou de obra específica. Podem ser roteiros planejados para conhecer a Bahia de Jorge Amado, o Portugal gastronômico de Eça de Queiroz, o Rio de Machado de Assis ou das Crônicas de João do Rio, a Paris vista por Cecília Meirelles ou pela qual circulou Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Não faltarão exemplos nem possibilidades, mas no Brasil faltam motivações literárias. Assim, entende-se que as motivações literárias surgem quando se tem acesso ao texto literário, quando se consegue compreender a complexidade de seus elementos narratológicos, de modo a torná-la um objeto de desejo a ser consumido, não apenas como a leitura física da obra propriamente dita, mas também como realização, experimentação da obra. Daí foi escolhido como romance piloto A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, obra inaugural do romantismo brasileiro, cuja trama narrativa se passa, sobretudo, na ilha de Paquetá. O fato do projeto, de um lado, poder proporcionar a escrita de uma teoria do turismo literário, a partir da prática e da aplicação das teorias dos estudos literários junto aos estudos turísticos, de modo que a literatura não seja apenas um pretexto para a prática do turismo, e de outro, permitirá reforçar a importância do turismo literário para o desenvolvimento de determinadas regiões, tanto quanto de divulgação do Brasil a partir de sua literatura. Destaca sua relevância científica. A ideia é de que o projeto, na próxima etapa, seja um impulso para se conseguir traçar as primeiras rotas a partir de alguns romances fundamentais da literatura brasileira, sem perder o senso de continuidade. Os objetivos, portanto, são analisar os conceitos de espaços a partir de concepções geográficas, históricas, míticas e ficcionais, relacionando-as à prática do turismo de experiência. Estabelecer uma relação entre o espaço na narrativa ficcional e sua composição no território real, objetivando a elaboração ou reelaboração de roteiros a partir de obras literárias. E dimensionar as rotas propostas de modo que possam ser passíveis de realização, contextualizando-os segundo os paradigmas da praxis filosófica, de modo a proporcionar ao turista experiências diversas, de acordo com a obra ou a narrativa estudada.
A metodologia adotada desde o primeiro momento, na verdade, consiste no emprego de duas metodologias, o comparatismo e a praxis filosófica, levando-se em conta os seguintes expedientes metodológicos. Postura crítica e reflexiva sobre a obra, com foco na roteirização a partir de acessibilidade, sustentabilidade e inovação. Elaboração de esboços de roteiros a partir do romance A Moreninha, com base em mapas locais. E elaboração de cronograma para a realização de pesquisas e visitas técnicas in loco. Neste caso, que compreende o terceiro momento do projeto, iniciou-se o uso da pesquisa de campo, dos métodos histórico, tipológico e funcionalista, comuns às ciências sociais aplicadas. Neste momento, os resultados alcançados são a elaboração de roteiros por QR Code para as obras A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, inseridos em projetos gráficos do produto Marcador de Livros, propostos para cada obra relacionada. Os roteiros e os produtos foram elaborados com o apoio das turmas das disciplinas de Turismo e Literatura e Propaganda e Publicidade em Turismo. Os produtos, no final de 2019, foram apresentados à Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e à Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que se interessaram em publicar para distribuição gratuita e divulgação junto ao Programa de Excelência em Turismo. Porém, o início da pandemia pela Covid-19 acabou por prejudicar a entrega dos produtos e o debate de como as publicações seriam disponibilizadas. A perspectiva é que em 2021 as tratativas sejam retomadas. Como conclusão desta fase, podemos dizer que a criação de produtos simples e ao mesmo tempo dinâmicos nos fez entender que o turismo literário, além de possível, pode ser disseminado a baixo custo, permitindo acesso à maior parte, tanto da população residente do Estado, quanto de turistas interessados em conhecer lugares caracterizados ou identificados por peculiaridades ligadas às artes, no caso, a arte literária. O contato com os segmentos públicos citados permitiu identificar que para um turismo eficiente em vários níveis e com objetos distintos daqueles comuns ao turismo de massa, é preciso parceria entre as instituições e grupos de pesquisas, sendo que estes devem priorizar, quando se trata de turismo, a elaboração de produtos capazes, por um lado, de estimular diretamente os interesses do turista em potencial por um destino literário e, por outro, capazes de estimular indiretamente os interesses do turista em potencial por vários destinos relacionados ou não ao roteiro literário proposto. Isso significa que, através de um produto, pode-se estimular o consumo de muitos outros. Espero que tenham gostado. Continuamos trabalhando em novas experiências turístico-literárias.